Olá a todos, eu sou o Thiago Arantes, comentarista de rodeio, e vou mostrar a vocês as regras básicas da montaria em touros. O competidor segura a corda de montaria com uma das mãos e o seu objetivo é permanecer sobre o lombo do animal por 8 segundos. Se cair antes, sua nota será 0. O cronômetro é disparado quando a paleta ou âncora do animal atravessar a linha imaginária do portão do brete e é travado quando a mão do atleta perder o contato com o cabo da corda ou quando houver alguma penalidade. Para uma montaria receber a avaliação, o montador deve completar os 8 segundos sobre o lombo do animal. A nota pode variar de 0 a 100 pontos, sendo atribuído 50% da nota ao desempenho do animal e 50% à performance do competidor. Se o evento contar com a atuação de um juiz, este irá avaliar de 0 a 100, sendo de 0 a 50 o animal e de 0 a 50 o competidor, podendo chegar a 100 pontos. Havendo 2 juízes, cada um irá avaliar de 0 a 50, sendo de 0 a 25 o animal e de 0 a 25 o competidor. Somando-se as notas dos 2 juízes, poderá atingir 100 pontos. Ao avaliar o desempenho do animal, o juiz observa 5 quesitos, que são eles: pulo é a altura que eleva a dianteira, coice é a extensão e envergadura da traseira, giro é o ato de rodar, mudar de direção constantemente. Intensidade é a quantidade de pulo e a pressão dos movimentos. Dificuldade são manobras difíceis de serem controladas. As principais são pranchear, ou seja, torcer o lombo no ar, andar com as mãos repicando as patas dianteiras, explodir com as 4 patas no ar e mudar a rotação do giro. Quanto ao competidor, o juiz analisa postura, o tronco alinhado ao lombo do animal e próximo da mão de apoio. Estilo, mover o braço livre de equilíbrio com elegância e sincronismo. E exposição é o ato de esporear, levantar a perna demonstrando ousadia e controle. O montador receberá nota 0 quando o touro o derrubar antes do tempo regulamentar, apelar, isto é, tocar com o braço livre no animal ou em qualquer outro lugar, ou enroscar a espora na corda, facilitando o seu equilíbrio. E ao demorar no brete para iniciar a montaria, o juiz deverá adverti-lo e poderá aplicar o tempo de 30 segundos para ele fazer a montaria. Caso não solte, receberá nota 0. O rewrite, ou repete aqui no Brasil, é a oportunidade concedida pelo juiz ao montador para que este monte novamente. Ocorre o repete quando o animal dificultar ao montador se posicionar no brete, se durante os 8 segundos o animal vier a cair ou trombar, prejudicando o competidor, cair o sedem, e quando o animal parar de pular ou proporcionar uma nota baixa. Nesse caso, o montador deverá sinalizar se opta em ficar com a nota ou uma nova montaria, zerando a nota anterior. Mais detalhes sobre o regulamento você acompanha no decorrer das montarias. Tenham todos um ótimo rodeio.
A CIA Brasil de Rodeios encerrou a temporada de 2025 com resultados marcantes, reforçando sua credibilidade e capacidade de atuação no cenário do rodeio brasileiro. Reconhecida pela seriedade, organização e compromisso com a segurança e o entretenimento, a companhia consolidou sua presença e ampliou seu volume de entregas. Ao longo do ano, realizamos 18 etapas de rodeio completos, assumindo integralmente a produção, a coordenação técnica e a operação de arena. Além dessas etapas, a companhia também prestou suporte estrutural e logístico em outros 4 eventos, oferecendo equipamentos, montagem e suporte operacional, demonstrando versatilidade e capacidade de atendimento a diferentes tipos de demanda. Como empresa afiliada à Federação de Rodeio de Minas Gerais, a CIA Brasil de Rodeios manteve elevado padrão técnico e alinhamento às normas e diretrizes do setor, reforçando seu compromisso com profissionalismo e segurança. A temporada trouxe ainda reconhecimentos importantes. A equipe conquistou destaque com o prêmio de Melhor Locutor, Melhor Salva-Vidas de Rodeio e Melhor Comentarista de Minas Gerais, reafirmando a competência dos profissionais que representam a marca e agregam valor aos eventos realizados. Nossa atuação se expandiu por 4 estados: Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia e Rio de Janeiro, fortalecendo parcerias, ampliando a visibilidade da marca e consolidando sua presença em diferentes regiões. Em 2025, também foram realizados investimentos superiores a 3 milhões de reais em veículos, equipamentos e infraestrutura, elevando ainda mais a capacidade técnica e logística para atender eventos com excelência. Com uma temporada sólida e crescimento consistente, a CIA Brasil de Rodeios segue para 2026 com o propósito de continuar investindo, expandindo sua atuação e ampliando resultados, mantendo-se como referência em qualidade, organização e profissionalismo no rodeio brasileiro. CIA Brasil de Rodeios, um show de qualidade. A CIA Brasil de Rodeios encerrou a temporada de 2025 com resultados marcantes, reforçando sua credibilidade e capacidade de atuação no cenário do rodeio brasileiro. Reconhecida pela seriedade, organização e compromisso com a segurança e o entretenimento, a companhia consolidou sua presença e ampliou seu volume de entregas. Ao longo do ano, realizamos 18 etapas de rodeio completos, assumindo integralmente a produção, a coordenação técnica e a operação de arena. Além dessas etapas, a companhia também prestou suporte estrutural. As arenas de todo Olá a todos. UNE. Assim. Sejam todos bem-vindos! Alô, galera do lado esquerdo, boa noite a vocês. O boy de rodeio passa 4 noites sem dormir. Começa nossos trabalhos a partir de agora. Quero convidar o vindo da cidade de São João del Rei, o vindo mineiro que vem chegando na assessoria de pista, meu companheiro Russo.
Costa, proprietário e empresário da Companhia Brasil de Rodeio há mais de 3 décadas no rodeio brasileiro. Patrão Cláudio Manuel da Costa e seus filhos Diego e Daniel chegando uma salva de palmas. Companhia de Rodeio Brasil. Aí o homem é diferente. Aí a família da Companhia Brasil de Rodeio, mais de 3 décadas no rodeio brasileiro, trazendo a inovação, fazendo a diferença no rodeio brasileiro. Sejam bem-vindos. Nesse momento eu tenho ONR. Assim. Grandes comentaristas de rodeio do nosso Brasil. O melhor de Minas Gerais pela Federação de Rodeio de Minas Gerais.